Boa tarde, segundo ano. Vamos começar agora com a aula de filosofia. O tema magnífico. Vocês não se preocupem, eu tentei resumir da melhor maneira possível. Lembrando vocês que o nosso módulo é o 4, capítulo 10, e o tema é Kant. Um tema muito bom. Qual é o principal tema para Kant? Conhecimento. Claro, né? Você pode ver que a maioria dos filósofos, estão preocupados com conhecimento. E aí ele começa a indagar quais as possibilidades que temos de conhecer. Aí ele coloca assim, ele também acaba se preocupando com as razões humanas e as relações dessas ações. No quesito o quê? Moral. Aí ele põe como agir, o que devemos fazer, forma de alcançar e até a felicidade. Então ele está preocupado com tudo isso. Ele quer entender, então, como adquirir o conhecimento e as possibilidades que nós temos de conhecer em todos esses quesitos. E aí, então, voltando um pouco, ele é de 1724 a 1804. E aí, então, ele lança o livro que virou, assim, para se conhecer Kant, tem que conhecer, que é Crítica à Razão Pura. Nesse livro, ele coloca assim, ele começa a diferenciar os conhecimentos que adquirimos por experiências. O conhecimento a posteriori dos conhecimentos que ele classifica como puro, que é a priori. Então vai ter o conhecimento, o posteriori e o a priori. Então, o que são esses conhecimentos posteriori? São os que nos fornecem sensações. Eu peguei um exemplo bacana aí, nesses que eu estou estudando, em vários sites e vários livros. Começa assim, esse conhecimento a posteriori, um exemplo dele. Prestem atenção. Se o fogo queima, você só vai saber que o fogo queima se você experimentar o calor. Se você experimentar o seu calor. Isso que ele coloca. E o a priori? Como que fica então esse conhecimento a priori? Não necessita da experiência sensorial para acontecer. Então não necessita. O fogo, eu sei que ele queima porque eu experimentei o seu calor. Esse é o a posteriori. O a priori, eu não preciso disso. Ele põe assim, um triângulo. Um triângulo ele tem 3 lados. Para qualquer triângulo e em qualquer lugar. Então, eles são o quê? Esse conhecimento é geral. Porque o triângulo eu sei que ele tem 3 lados, em diferentes triângulos e em qualquer lugar. E aí ele começa a colocar um pouco mais. Aí ele vai falar que além dos conhecimentos a posteriori e o a priori, Kant considera ainda que existem os juízos que nós damos aos conhecimentos. Então tem o juízo o quê? O juízo analítico e o sintético. A própria palavra já me dá um conhecimento do que pode ser. Só que ele deixa isso bem claro. Prestem atenção. O analítico são os atributos que fazem parte do termo sobre o qual se afirma algo. Então, olha aqui. Ele dá um atributo àquilo que eu vou afirmar. Exemplo. Os corpos são extensos. Agora eu vou ler. Presta atenção à explicação desse exemplo. A qualidade extenso já está contida de forma subentendida no termo corpo. Lembrando que o exemplo é o quê? Os corpos são extensos. No termo corpo, ou seja, não temos condições de elaborar ideias ou raciocínios sobre o termo corpo, se não aceitarmos que eles são extensos. Eu não posso criar em cima. Por quê? Porque eu só vou conhecer porque os corpos são extensos. Aí eu acho que fica bem tranquilo. Agora, e o sintético? Os sintéticos são os que associam o conceito do predicado
ao conceito do sujeito e geram novos conhecimentos. Isso ele dá uma ênfase melhor. Depois vocês vão entender no final. Então, repetindo, o sintético são os que associam ao conceito do predicado ao conceito do sujeito e gera novos conhecimentos. Atenção, vou explicar, não se preocupe. Olha o exemplo dado por um dos autores que estuda Kant. Alguns corpos se movimentam em relação a outros. Na formulação desse juízo, os termos se complementam e se desenvolvem um novo saber. Algo, uma coisa com outra, se juntando, forma outra coisa. Por isso que ele vai valorizar mais esse conhecimento. Então ele diz assim no final: para Kant, de todos esses conhecimentos, o que possibilita a criação de novos conhecimentos são os juízes sintéticos, pois fazem evoluir o conhecimento. É só isso. E interessante que ele é muito requisitado no vestibular, principalmente referências em relação à redação. Então fiquem atentos. Na apostila de vocês, Kant está na página 18 e 19. E aí nós temos as atividades, porque nós já terminamos esse módulo agora. Depois, então, nós vamos discutindo atividade por atividade, tá? Um abraço, fiquem com Deus, Deus os abençoe e que a gente volta às aulas presenciais o mais rápido possível. Beijo.